Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Tadel Online nessa terça especial. Tenho certeza que Deus tem algo reservado para você e toda a sua família. Chama quem está no quarto, chama quem está na cozinha, para nesse momento ser capacitado, ser treinado através do nosso Tadel, treinamento avançado para líderes. E eu gostaria de convidar você nesse momento a ficar sobre os seus pés, que nós vamos orar para darmos início ao nosso Tadel. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão especial, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos tendo o privilégio e a honra de nós participarmos do nosso Tadel Online essa terça-feira. Nos abençoa, Senhor, de uma forma tão poderosa, tão especial, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar você informado da nossa agenda semanal da nossa igreja. Hoje, terça-feira, nós temos o nosso poderoso Tadel. É claro, você não pode de forma alguma nem pensar em perder o nosso Tadel. Tem sido um tempo muito especial, muito precioso, muito poderoso. Domingo, nós temos os nossos cultos online, os 3 horários, das 9 horas da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. Tem sido poderoso. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do nosso culto online e eu quero te motivar a você não perder por nada. Você tem 3 opções para você congregar na sua casa, assistindo através do nosso canal no YouTube, né? Nosso culto online tem sido bênção de Deus mesmo. Um outro aviso para transmitir para você é sobre o nosso funcionamento na nossa igreja. No nosso campus do Pajuçara, a nossa igreja está aberta de segunda a sábado, das 8 da manhã às 12 horas. Na sede, tanto a nossa secretaria quanto a nossa igreja, ela está funcionando das 8 às 12 da manhã e das 3 às 6 da tarde. Das 8 às 12, das 3 às 6, de segunda a sábado. De repente você quer uma oração, você quer um conselho, você quer tirar um tempo de oração, a secretaria e a igreja estarão abertos para receber você e nós temos sempre um pastor lá para te aconselhar, para orar pela sua vida. Mas também você que mora aqui em Monte Alegre, quer devolver o seu dízimo, quer levar uma oferta especial, quer levar o seu alimento da Marcha do Amor no nosso projeto Amor em Ação, você sabe os horários que está funcionando e com certeza Deus vai estar te abençoando de uma forma muito poderosa em nome de Jesus. E nesse momento eu quero poder compartilhar com você uma palavra de prosperidade. Nós estamos no nosso Tadel normal. Não é tão normal porque nós não estamos na igreja, mas nós estamos funcionando no nosso Tadel Online. Você está na sua casa e você vai ter oportunidade para também ofertar ao Senhor, para devolver o seu dízimo através da nossa conta bancária, usando o seu aplicativo do seu celular. E daqui a pouco você, junto comigo, nós vamos poder fazer isso. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra para abençoar a minha e a sua vida. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 18, está escrito assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E o tema dessa nossa palavra de prosperidade é ofertar e dizimar, é ser grato a Deus. Ofertar e dizimar é ser grato a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você é grato a Deus por tudo que Ele tem dado para você? Por tudo que Ele tem feito na sua vida? Eu, em particular, sou imensamente grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida material. E é tão importante nós sermos gratos a Deus. Tudo que temos é importante sabermos disso. Tudo que temos é Deus que nos dá força para nós adquirirmos, conforme o texto lido. Devemos entender que somos apenas mordomo do Senhor aqui na terra. Portanto, devemos cuidar com muito zelo de tudo aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Lembre-se, tudo que você tem é Deus quem tem dado força para você adquirir.
e você não é o dono. Eu não sou o dono, somos apenas mordomos. Cuidamos, mas não somos donos. Guardamos, mas não temos a posse. A casa, o carro e tudo que você tem pertence ao Senhor. E nós devemos cuidar de tudo isso com muito zelo. Somos apenas mordomos e devemos estar atentos, pois chegará o dia que nós vamos precisar prestar conta com o dono de todas as coisas, que é o Senhor. Como mordomos, precisamos a cada dia sermos gratos a Deus pela posição que nós temos. Imagine só, nós somos mordomos. Deus confiou algo tão precioso nas minhas mãos, nas suas mãos. A gratidão ativa a provisão sobrenatural de Deus em nossas vidas. A gratidão ativa a provisão sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quando aprendemos a ser gratos a Deus, inclusive no ato de ofertar e dizimar, isso fará com que a graça de Deus se manifeste de uma forma mais poderosa, mais ativa nas nossas vidas. Quando você está ofertando, quando você dizima, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou mostrando gratidão a Deus. E eu te pergunto, o que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus tem colocado em suas mãos? Lembre-se, a Bíblia diz que tudo pertence a Ele. Somos apenas mordomo. Demonstre agora, nessa noite, a sua gratidão a Deus junto comigo, ofertando e dizimando ao Senhor em nome de Jesus. E você vai poder fazer isso agora. Aqui no nosso rodapé vai aparecer a conta da nossa igreja, da Paz Church Monte Alegre, e você pode fazer sua transferência online agora. Você aqui de Monte Alegre, você que está em outro município, em outro estado, até fora do Brasil, quer fazer uma contribuição, quer ofertar ao Senhor, uma oferta generosa, aproveite nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor, nosso Paz Music Monte Alegre, adora o Senhor, você vai ter a oportunidade de pegar o seu aplicativo e fazer a sua transferência, e depois estarei voltando para abençoar a sua vida com uma oração. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Amém, glória a Deus. Tivemos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos bens, demonstrar nossa gratidão, e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus fiel, que promete e que cumpre. Eu oro por cada ofertante nesta noite, por cada dizimista. Eu declaro, Senhor, as tuas promessas se cumprindo na vida de cada um. Que a cada dia, Senhor, nós possamos reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor e pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos. Pai, o Senhor está no controle de tudo. Os céus não estão em crise e nós cremos em milagres. E eu oro para que o milagre financeiro, o milagre material alcance a cada dia mais e mais as nossas vidas
em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa continuar com teu coração aberto, escancarado, para receber nesse momento uma poderosa palavra compartilhada pelo nosso querido pastor Marcelo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui conosco no nosso Tadel Online. Que bênção, querido, que você tem sido fiel, tem se esforçado para estar assistindo as nossas programações, né? Parabéns por você, líder de célula, você que está fazendo sua célula em família. Realmente tem sido um momento muito especial para nós, né? Estarmos reunidos em família, amém? E nós cremos que logo, logo tudo isso vai voltar ao normal. E vamos poder estar reunindo a nossa célula com os nossos membros, vamos estar voltando aos nossos cultos presenciais. Amém? Hoje está sobre nós esse privilégio, né, de compartilhar a palavra do Senhor, né? E eu quero convidar você que está com seu exemplar da sua Bíblia Sagrada, que você possa abrir comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Curve sua cabeça por um instante e vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero lhe agradecer por estarmos juntos nesse Tadel, onde é o nosso treinamento de líderes. Obrigado pela nossa liderança que o Senhor tem levantado aqui na cidade de Monte Alegre, que o Senhor continue abençoando nossos líderes de células, nossos supervisores de setor, de área, de distrito, nossos pastores, Pai, cada anfitrião, que o Senhor continue abençoando, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco a minha vida, que o Senhor me use segundo a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo me direcione, não me deixe tropeçar nas minhas palavras e que essa palavra venha para fortalecer os Teus filhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui alguns textos a respeito de Elias. E Elias ali, ele foi levantado em um tempo em que Acabe reinava. E segundo a palavra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, a Bíblia nos diz que Acabe vinha sendo o pior rei que já tinha existido naquele momento, pois ele vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que os seus antecessores. E Deus decide levantar Elias para ser o seu porta-voz, o seu mensageiro, para levar uma mensagem até Acabe. E ali Elias leva a mensagem para Acabe, para que ele pudesse saber o que vinha a acontecer naquele tempo. E segundo alguns historiadores, Elias foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Deus o usou de forma surpreendente, o levando a marcar a sua geração. Queria que você visse comigo, alguns feitos da vida do profeta Elias que estão descritos no capítulo 17 de 1 Reis. Por exemplo, predisse o início e o fim de uma seca. Em Sarepta,
profetizou que a farinha não iria acabar, nem o azeite da botija faltar. Foi usado por Deus para ressuscitar o filho da viúva. No Monte Carmelo, confrontou o povo de Israel, orou e desceu fogo do céu. Matou 450 profetas de Baal e disse a Acabe que ia voltar a chover e mandou com que ele descesse. Então a gente vê aqui coisas extraordinárias que Deus estava fazendo através da vida de Elias. Queridos, e ao ponto de ele fazer tudo isso, depois de tudo isso que aconteceu, ele manda com que Acabe desce e ele vai até Acabe, para também se encontrar com ele à porta da cidade. Talvez para dizer, que bom, que legal, voltou a chover, nós não vamos mais precisar sair de casa atrás de alimento, pois a chuva vai fazer com que nós produzimos os nossos alimentos aqui para alimentar o povo, para alimentar os nossos animais. Vou poder voltar para casa, vou poder rever minha família, meus parentes, Ou seja, vamos ter tempo de paz. E a Bíblia nos diz que Acabe vai ao encontro da sua esposa. E ao relatar tudo o que aconteceu ali no Monte Carmelo e também falar que o próprio Elias havia matado os 450 profetas de Baal, Jezabel, ao invés de se arrepender, ao invés de glorificar a Deus, e passar a servir ao Senhor, ela alimenta um sentimento de vingança e deseja a morte de Elias. E ela envia um mensageiro para falar para Elias que ele teria no mínimo 24 horas de vida. E Elias, talvez, querido, sem entender, sem compreender o porquê de tudo aquilo, porquê que estava sendo daquela forma, ele fica desesperado, pois ele sabia quem era Jezabel e que ela cumpria as suas ameaças. E de repente ele fica ali, de certa forma, desnorteado, apreensível. Ali ele fica sem ver uma saída. E o que acontece, querido? Diante daquele desafio que surgiu, que ele não esperava, Elias, ele decide fugir. Ele resolveu fugir dali daquele lugar. Ele resolveu ali fugir, porque talvez Elias pensou, ao descer até ali, agora eu vou ser respeitado como um profeta, agora eu vou ser honrado como um profeta. Mas não é isso que acontece, querido. Ele é ameaçado de morte e ele decide fugir com o intuito de salvar a sua vida. Amém, queridos? Agora, queridos, por que fugir? Qual a razão de Elias? Por que ele fugiu? O que aconteceu? Ele teve um sentimento que ainda não tinha sentido. Qual, pastor Marcelo? O medo da morte. Ele sentiu o medo da morte, queridos, E cá entre nós, quantos não estão vivendo no nosso país, no nosso estado, na nossa nação e no mundo afora, debaixo desse sentimento, diante de tudo que está acontecendo, de como esse vírus que vem ali levando pessoas a adoecerem, muitos indo a óbito, Então, ele estava ali debaixo desse sentimento. Ele não queria morrer, não era esse o pensamento dele, Mas, querido, quero falar assim um pouco a respeito, desse sentimento do medo, O medo, querido, ele causa duas reações em nós. Por exemplo, a reação de defesa e a reação de fuga. Por exemplo, a reação de defesa. A reação de defesa diante de uma ameaça, diante de um desafio, ela nos leva a nos preparar para encarar aquele desafio.
né? Ela nos leva a nos preparar, a ver a melhor estratégia de como nos defender diante daquele desafio, como melhor encarar, né? Por exemplo, trazendo por dias de hoje, diante dessa ameaça, diante desse desafio que temos que encarar, né, e que vamos superar, a Covid-19, nós temos nos defendido de que forma? Usando máscara e ali o álcool em gel. É uma das formas, ou seja, nós não estamos deixando de viver, nós estamos encarando esse desafio. Mas, do contrário, na reação de fuga, nós não pensamos muito como reagir. Nós não avaliamos muito as situações. Nós tomamos decisões desesperadoras. Nós tomamos decisões, muitas das vezes, que vai nos levar não a uma solução, não a resolver aquele desafio, mas muitas vezes nos acarretar a mais problemas, né? Queridos, e em muitos momentos da vida, nos encontramos nessa situação do medo, né? Nos trazendo uma sensação de defesa ou de fuga, ou seja, uma incerteza de como encarar, de como superar. Eu encaro, eu me defendo ou eu fujo. Amém? Vamos relembrar um pouquinho, querido, de algumas situações. Por exemplo, não sei se aconteceu com você, querido líder, mas quando você foi tomar a sua decisão para Jesus, com certeza ali veio um sentimento, né, de medo, né, do que iria acontecer a partir do outro dia. Né? Qual seria a reação dos seus familiares? Qual seria a reação dos seus pais, dos seus amigos, né? Aquilo que você, em tese, iria perder, né? Então, ali, tudo isso ali é uma questão de decisão, um desafio, né? De ter uma nova vida com Jesus. E ela nos leva a ter esse sentimento também. Aí você encarou esse desafio, decidiu, né, entregar sua vida para Jesus, confiar em Deus. Aí chegou aquele dia de você se tornar um líder de célula. Seu líder, seu supervisor chegou até você, né, e disse: olha, nós estamos vendo, você tem tudo para ser o futuro líder da célula, né, você tem se envolvido, né, você tem se engajado. Aí de repente você novamente: mas será que é o meu tempo? Será que eu estou preparado? Não, querido, aí você fica ali naquela relutância entre aceitar ou não aceitar. Por quê? Com medo de encarar um novo desafio. Mas eu creio que eu estou diante de líderes que não recuam, que são fortes, corajados, né, a encarar e a superar os desafios. Amém, queridos? Então, eu quero assim encorajar você, sabe, diante de tudo isso que tem acontecido na sua vida, você já conseguiu vencer muitos desafios, né? E não vai ser esse que vai parar você, né? Assim como foi para você se tornar um supervisor de setor, um supervisor de área, né? Um supervisor de distrito, um pastor em treinamento, até mesmo um pastor presidente local da igreja. Então, muitas vezes nos vem a avaliação de como vamos superar. Amém, queridos? Mas, querido, olha só o que diz em 1 Reis 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias decidiu fugir, esquecendo de tudo que ele tinha feito, amando de Deus. Queridos, quando Deus diz: olha, vai até Acabe e diz que não vai chover, Elias vai, fala para Acabe e diz: e só vai chover depois da minha palavra. Depois disso, Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite. Ali os corvos iriam o alimentar, né? Ele ia ter água para tomar. Ele vai para lá sem medo, sem receio. Depois o riacho seca, Deus volta novamente e diz: olha, vai para Sarepta, lá ordenei a uma viúva que te alimente. Ele não conta conversa, ele vai, parte em direção ali e encontra ali a viúva. Ele é alimentado e ali ele passa por um momento, o filho daquela viúva morre e ele ora e ali aquele jovem, filho daquela mulher, é ressuscitado. E ele volta novamente quando Deus diz: olha, vai até Acabe, vai parar a seca, vai voltar a chover. Ele vai novamente, marca o encontro, não só com Acabe, mas com o povo de Israel, ali com os profetas de Baal.
e ele encara aquele desafio sem medo, querido. Mas diante da ameaça, ele decide fugir. Ou seja, ele se esqueceu, querido, que Deus tinha cuidado dele, que ele era um escolhido do Senhor, assim como você e eu. E ele vai para o deserto e quando chega no deserto, ele pede a morte. Agora, queridos, por que ele fugiu? Por que, querido? Olha só o que levou o sentimento dele ao ter medo, levou ele a fugir. E ele pensava que era a melhor solução. E ele foge, deixa o seu moço, deixa ele ali e parte sozinho para o deserto. E de repente, ele se encontra numa situação que ele se achava só. E para completar, ele já pede a morte para Deus. Agora a minha pergunta, por que fugiu? Por que fugiu? Se ele ficasse, não era o mesmo risco? Agora, querido, por que ele fugiu? Elias cometeu um erro que não podemos cometer como servo de Deus. Qual, pastor Marcelo? Se esqueceu do cuidado de Deus. Se esqueceu que diante de vários momentos de sua vida, como profeta, Deus tinha cuidado dele. Deus estava suprindo as suas necessidades. Deus estava ali cuidando para que ele tivesse o alimento, para que fosse providenciado o alimento. Deus guardou ele do mal. Enquanto muitos estavam passando sede, fome, ele estava sendo alimentado por uma viúva. Queridos, mas isso nos mostra quanto somos vulneráveis diante dos desafios da vida. Porque, querido, esse homem já tinha realizado coisas extraordinárias, amando do Senhor. Mas ele, diante de um desafio, revelou uma vulnerabilidade. E ele, ali decidiu fugir ao invés de encarar. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que não importa o quanto já conquistamos, sempre um novo desafio nos causa um pouco de medo. Não é verdade? Tenho certeza que quando a coisa se alastrou, mortes, pessoas infectadas, para a gente encarar esse desafio, você ali teve o sentimento de medo. O que será o que vai acontecer? Diante de tudo isso, as coisas foram acontecendo. Por quê, queridos? Porque nós precisamos ter a confiança no nosso Deus. Nós precisamos confiar em Deus diante dos desafios. Porque se a nossa confiança não estiver no Senhor, nós não vamos dar um passo adiante. Muitas vezes nós vamos nos achar incapazes, não ser a pessoa correta. Mas eu quero te dizer que se Deus te escolheu, Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu na sua vida. E não vai ser um vírus que vai acabar com a sua vida, com seus planos, com seus projetos de vida. Amém, queridos? Elias diz, já basta, já chega, não dá mais, não aguento mais, para mim já deu. Ele chega a esse ponto de dizer que tudo estava acabado. Ei, talvez você esteja passando por essa situação. Eu não sei de que forma esse momento que estamos passando afetou a sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida financeira, seu projeto de vida, você que tem seu comércio, sua empresa, você que tem o seu negócio. Eu não sei de que forma, querido, você foi afetado. E eu não sei que tipo de pensamentos você tem tido. Mas eu quero te dizer, querido, que se de repente você já está que nem Elias, não aguento mais, já chega. Eu quero te dizer que eu tenho uma boa notícia para você. Deus não abandona os seus escolhidos. Elias se esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna
e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, não foi para isso que te chamei. Aqui não é o teu lugar, escondido nessa caverna. Sabe, querido, o próprio Deus foi atrás de Elias para lhe restaurar o ânimo, para dizer que ali não era o lugar dele. E eu quero te dizer nessa noite, querido, eu não sei qual é o desafio que surgiu para você. Talvez no início do ano você planejou tantas coisas, você sonhou tantas coisas, Aqui nós também sonhamos, já vínhamos planejando para conferências, fazendo venda, já nos preparando, sonhando para tantas coisas que iam acontecer, E de repente tudo teve que ser mudado, as coisas vão se adequando agora. Ei, querido, sabe, eu tenho para te dizer, talvez você se sente até frustrado, mas eu quero te dizer, ei, não baixe a sua cabeça, não ceda para os desafios, faça o contrário, encare o desafio. Deus te chamou para viver coisas maiores. Meu irmão, Deus tem coisas grandiosas para fazer na minha vida e através da minha vida, como assim através da sua vida. Se mantenha firme, confiante no Senhor. Sabe por quê, querido? Elias, ele pensou que era o seu fim, mas ainda, segundo a palavra do Senhor, sabe, em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 15, olha só o que está escrito. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Ageu, versículo 16, filho de Níssim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Elias ainda tinha 2 reis para ungir e também ainda tinha o seu sucessor para preparar, querido. Então, meu irmão, sabe, querido, diante de qualquer desafio que possa surgir para tentar nos parar, para tentar nos deter, ei, a igreja do Senhor não parou, a igreja do Senhor não vai parar diante de toda essa ameaça, porque a igreja do Senhor sou eu e você. Então se mantenha firme, confiante que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, está cuidando de você, vai continuar cuidando de você e vai te levar a superar esse desafio. E depois dele superado, você vai viver coisas maiores, grandes coisas Deus vai fazer através de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mantenha-se firme, meu irmão, não desista, continue confiante no Senhor. Oh, aleluia! Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor continua cuidando de nós. Eu sei que jamais o Senhor vai nos deixar só. O cuidado do Senhor vai estar sempre sobre nós, guardando, Senhor, a nossa vida, guardando a nossa família, guardando o nosso ministério. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dessa liderança, Deus, uma unção de crescimento, uma unção de fortalecimento. Sabe, Senhor, se de repente a fé do meu irmão estava sendo abalada diante desse desafio que nos cerca para superarmos, eu quero declarar para ele o fortalecimento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ele é um mais que vencedor, ele nasceu para vencer e é isso que ele é isso que o Senhor vai fazer ainda mais na vida dele, um homem e uma mulher de conquista, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,